Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Marcos, capítulo 9, versículo de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. E aí foi transfigurado diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes, extremamente brancas, de uma brancura tal que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, porque estavam com muito medo. E apareceu então uma nuvem, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem surgiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o acontecido para si, perguntando-se: o que significa ressuscitar dos mortos? E perguntaram a Jesus: por que os doutores da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é certo que Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Mas então, por que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele deve sofrer muito e ser rejeitado? Eu, porém, lhes digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o quanto quiseram, como está escrito a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, a transfiguração de Jesus. Jesus tomou consigo e levou para o alto de um monte 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João. O significado de monte, montanha e seus derivados representa lugares de encontro com Deus. Podemos dizer que são lugares teofânicos e epifânicos, isto é, onde Deus se manifesta e apresenta sua proposta para a humanidade. É lugar de pacto com Ele, de aliança. A primeira dúvida, meus irmãos e irmãs, que este Evangelho suscita é sobre a escolha destes 3 para irem com Jesus e não outros. Pelo que conhecemos destes 3 discípulos, dá para imaginar o porquê desta escolha. Eram os que mais tinham dificuldade de entender o projeto de Jesus e a sua missão. Ou então podemos dizer que eram os que talvez tivessem menos fé. Por que podemos afirmar isso? Os textos vistos na liturgia de dias anteriores esclarecem um pouco essa dúvida, principalmente a respeito de Pedro, o qual tinha uma visão equivocada de Jesus. Pedro disse que Jesus era o Messias, mas queria que ele fosse como o Messias esperado pelos judeus. Repreendeu Jesus quando ele disse que iria sofrer muito. Além disso, por outra, dava demonstração de não que estava entendendo quem era Jesus e o que ele queria. Vemos isso quando Jesus se propõe
a lavar os seus pés, e ele nega. Não quer um Messias que sirva, mas que seja servido, o oposto daquilo que Jesus propõe. Os outros dois, Tiago e João, são filhos de Zebedeu, aqueles cuja mãe pede a Jesus que lhes conceda um lugar de honra, de destaque, quando estivesse na glória. Ou seja, estavam na companhia de Jesus por interesse. Eles precisam saber quem de fato era Jesus, e nada mais oportuno do que este momento de encontro com Deus e de transfiguração. Meus irmãos e irmãs, Jesus se revela divino diante deles, deixando-os extremamente surpresos. Como se não bastasse, tem provas de que Jesus não é nem Elias, nem qualquer um dos profetas, mas o Filho amado de Deus. O próprio Deus lhe diz isso. Esse episódio faz com que eles renovem a sua fé e a professem verdadeiramente, e não mais como ideias equivocadas a respeito de Jesus. Com a transfiguração de Jesus, os discípulos são convocados a transformar a realidade onde atuarão em missão, com a convicção de que Deus está com eles. É essa, meus irmãos e irmãs, a mesma força, esperança e fé que a liturgia de hoje tenta passar. Devemos colocar nossa confiança em Deus e deixar que Ele transforme a nossa vida e as nossas concepções sobre Ele, de modo que possamos compreender melhor o que Ele quer de cada um de nós. Como tivemos a oportunidade de ver durante toda esta semana, lendo o relato dos Santos Evangelhos. Para que tudo isso aconteça, queridos filhos e filhas na fé, é preciso que buscamos a vivência da nossa fé. E no dizer do texto de hoje, buscar Jesus na simplicidade, na fidelidade, mas na construção do seu reino. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quiserdes, o que de mim fizerdes eu vos agradeço. Estou pronto para tudo, aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus, entrego minha vida em vossas mãos. Eu vos lá dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em vossas mãos sem medida, com infinita confiança, porque sois meu Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.